Imagina só, ser sócio de um shopping de luxo, daqueles que todo mundo sonha em passear. Pois é, o XP Malls, o XP ML11, não comprou só um, comprou participações em 5 de uma vez. À primeira vista é uma notícia fantástica, certo? Mas por trás dessa empolgação toda tem uma conta de mais de 600 milhões de reais e, principalmente, uma dívida que pode sim ameaçar os seus futuros dividendos. A gente vai mergulhar fundo para entender o que está em jogo de verdade. A grande questão que a gente precisa responder é essa. O fundo trouxe para a carteira ativos de primeiríssima linha, sem dúvida. Mas a que custo? A gestão vende a ideia de uma compra espetacular, uma oportunidade única. E o nosso trabalho aqui é justamente questionar o preço dessa ambição toda para quem investe. Vamos aos detalhes. E olha só o tamanho da aposta, mais de 600 milhões de reais. É um valor que pode sim mudar o fundo de patamar, mas ao mesmo tempo eleva e muito o nível de risco para quem é cotista. É um cheque bem alto que, de um jeito ou de outro, vai precisar ser pago. E não foi uma comprinha a qualquer não. O fundo adicionou o que o mercado chama de ativos troféu, como o Pátio Higienópolis em São Paulo. São imóveis de altíssima qualidade, a nata do varejo. Mas é aquilo, né? Ativo desse calibre custa caro. E é exatamente aí que a nossa análise começa a ficar mais interessante. Do ponto de vista do gestor, a história contada é a de uma jogada de mestre. Vamos primeiro entender quais são os argumentos deles para justificar um movimento tão grande e tão caro. Então, o que foi comprado? Participações em 5 gigantes operados pela Iguatemi, Pátio Higienópolis e Iguatemi Alphaville, em São Paulo, e ainda os shoppings de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e o Praia de Belas, lá em Porto Alegre. Só a elite, pessoal. A lógica principal do gestor está toda nesse gráfico. Dá uma olhada. Os novos ativos são quase 70% mais rentáveis por metro quadrado do que a média antiga do fundo. Na teoria, parece uma troca perfeita. Sai o que é bom para entrar o que é excelente. Uma qualificação no potencial de gerar caixa. Certo, mas e na prática? No bolso do cotista, o que isso significa? Bom, a promessa da gestão é de um acréscimo de 84 centavos por cota nos dividendos anuais. Mas atenção, só a partir de 2026. Essa é a recompensa que eles prometem lá na frente. Se essa análise já te deu uma luz diferente sobre o assunto, aproveita e já deixa o like porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Bom, como a gente falou, toda ambição tem um preço. Até aqui vimos o lado bonito da história. Agora, vamos virar a moeda e analisar o lado mais arriscado, que envolve os custos e a diluição que vieram no pacote dessa compra. A pergunta que todo analista tem que se fazer é: tá, mas de onde saiu o dinheiro para pagar essa conta gigante? E a resposta não é tão simples quanto parece. A estrutura financeira que foi montada aqui é complexa e é nela que se escondem os maiores riscos. Olhando para este gráfico, a coisa fica bem clara. Só 21% do valor foi pago com dinheiro vivo, do caixa do fundo. A maior parte, mais da metade, 51%, foi paga com emissão de novas cotas, que foram entregues direto para os vendedores. E os outros 28%? Isso aí virou dívida para pagar no futuro. E o que significa pagar com novas cotas? Na prática, uma palavra: diluição. O fundo agora tem mais sócios. Pensa que o bolo do lucro agora precisa ser dividido entre mais gente. Para que a fatia de cada um não diminua, o bolo precisa crescer muito e rápido. É uma aposta alta no crescimento acelerado da receita, que nem sempre acontece. Para ficar mais simples ainda, antes o lucro era dividido por um certo número de cotistas. Agora, o mesmo lucro, ou um lucro um pouquinho maior, vai ser dividido por muito mais gente. Se os shoppings novos não entregarem o resultado que foi prometido no papel, o dividendo por cota pode sim cair. Não existe mágica. E além da diluição, tem um outro fator de risco que muita gente pode não ter percebido de primeira. É o que a gente pode chamar de dívida silenciosa, que está lá, escrita no contrato. E esse risco pode ser um verdadeiro monstro, sabe? Que vai comendo o lucro antes mesmo de ele chegar na conta do cotista. Vamos entender que monstro é esse? Aqueles 28% que viraram dívida se transformaram em mais de 170 milhões de reais a serem pagos. E o prazo para pagar é bem curto, hein? Em 12 e 24 meses. É um compromisso financeiro bem relevante e de curto prazo que o fundo agora tem nas costas. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato do risco. Essa dívida não tem um valor fixo, ela é corrigida pelo CDI, ou seja, se a taxa de juros sobe, a dívida fica mais cara. Num cenário de juros altos como o nosso no Brasil, essa conta pode crescer e virar uma bola de neve, pressionando o caixa do fundo. E agora, eu quero saber a opinião de quem nos acompanha. Esse ponto te preocupa ou você enxerga isso como uma oportunidade? Comenta aqui embaixo. Certo.
Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Com esses ativos novos e essas dívidas novas, qual é a nova realidade do XPML11? O que de fato muda na prática para o investidor? O fundo se tornou um gigante ainda mais concentrado. Olha só, agora 72% de toda a receita vem da região Sudeste. É uma aposta muito clara, muito direta, na principal economia do país. É uma estratégia de dominar o mercado, mas também significa menos diversificação geográfica. A questão que fica para o cotista refletir é essa. O perfil do fundo mudou. Quem investe agora está num fundo gigante, com os melhores ativos do país, mas também mais alavancado e com mais riscos. Ou preferiu o fundo de antes, menor, mas talvez com um futuro mais previsível. Bom, e agora, o nosso veredito. A avaliação final se essa compra foi boa ou ruim vai depender do desempenho futuro. Ninguém tem bola de cristal. Por isso, o mais importante agora é saber exatamente o que monitorar para avaliar se essa aposta deu certo ou não. O ponto-chave é ficar de olho nestes 4 fatores, mas vigiar mesmo, como um falcão. Primeiro, o custo real da dívida com o CDI a cada trimestre. Segundo, o impacto disso no dividendo mensal que cai na conta. Terceiro, o desempenho dos shoppings novos está entregando a receita que foi prometida. E quarto, ficar atento a qualquer sinal de que o fundo vai precisar fazer uma nova emissão de cotas só para conseguir pagar a dívida. Essa analogia aqui resume bem a nova realidade. O XPML11 agora está jogando na Champions League dos fundos imobiliários de shopping. O potencial de ganho é maior, claro, mas os riscos também são de outro nível, de outro campeonato. E a nossa análise termina com uma reflexão. O fundo trocou previsibilidade por um potencial maior, mas, para isso, assumiu uma estrutura financeira bem mais complexa e arriscada. A pergunta que fica é se o perfil de quem investe está alinhado com essa nova volatilidade. Se este tipo de análise mais profunda faz sentido para os seus investimentos, se inscreva no canal para acompanhar as próximas que vêm por aí. Dia para o dinheiro, outro tero. Dia para o dinheiro. Me lepe, lepe,